Olá, minha gente, boa tarde para vocês, tudo bom? Sou a professora Léo Mendes, para quem não me conhece ainda, a gente está aqui numa missão muito especial. A missão especial é de preparar vocês na parte de legislação educacional para um concurso que está sendo prometido aí pelo nosso prefeito, concurso para a Prefeitura Municipal de Fortaleza, que, segundo ele, deve sair o mais breve possível. E, obviamente, minha gente, a gente tem que se preparar, porque não tem esse negócio de, é difícil. Não, existem pessoas que estão despreparadas, ou ainda não chegou a hora delas por algum motivo. Mas o que a gente deve fazer é a nossa parte. Qual é a nossa parte? Se preparar previamente para um concurso que a gente já sabe que vem. E é um concurso, minha gente, que hoje vem cercado de algumas coisas boas que no passado não tinha, né? Antigamente não se pagava piso, hoje já se paga, hoje em dia as condições de trabalho gradativamente estão melhorando. Então, se você busca sua estabilidade profissional, se você busca ter um cargo público para chamar de meu cargo público, o momento de se preparar é agora, tá certo? Professora Conceição Carvalho, boa tarde. Professora Larissa Martins, boa tarde. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Vamos já começar. Assim que der 16 horas e 2 minutos, a gente começa esse nosso projeto que já existe desde final do ano passado, que é o Domingão da Legislação. Só que esse nosso Domingão da Legislação, ele vem um pouquinho diferente dos anteriores, porque ele é um domingão que vai fazer foco somente na legislação do edital anterior do concurso de Fortaleza. Gente, como eu falei, não sei se vocês viram, né, o videozinho que eu fiz. Boa noite, professora Ana Lúcia, boa noite, professora Vera Cláudia. Gente, esse edital, se vocês contemplarem só a parte de legislação, são 14 legislações que vocês terão que estudar. Ninguém sabe o que vai cair, então a gente tem que se preparar com tudo. Agora, se preparar, minha gente, com sabedoria. O que significa isso? Significa que você não vai se matar de estudar tudo, você vai estudar de forma orientada, tal qual seus professores das disciplinas estão orientando, porque ninguém melhor do que o professor da disciplina para dizer assim, olha, isso aqui tem cara de prova, isso aqui cai, isso aqui não cai. Então, isso que a gente deve fazer. Eu sei que o dia a dia de professor, já fui professora de educação básica, né? É um dia a dia extremamente corrido, um dia a dia muito cheio de percalços, né? Cheio de desgastes, né? Então a gente tem que aproveitar com muita sabedoria esses minutinhos, ou essas meia hora, ou essas horas que sobram para a gente estudar, para pensar num futuro melhor para a gente. Tá certo, minha gente? Então já são 16 horas e 2 minutos, então vamos começar o nosso Domingão da Legislação, que é um projeto cuja essa primeira aula é uma aula aberta, só que as demais aulas, elas estarão sendo somente para as pessoas que aderiram ao nosso projeto. A turma está oficializada, certo? Nós, no próximo domingo, estaremos juntos novamente, dando continuidade. Cada domingo a gente vai pegar 2 legislações ou 3, dependendo do volume dela, e vamos trabalhar nelas, dando exercícios e também fazendo abordagens teóricas. Como assim, professora Léo? Vou pegar aqueles principais pontos, aquelas principais informações que não podem faltar para vocês e vou colocar para a gente poder discutir e amadurecer. Coisas imprescindíveis, minha gente, que vocês peguem lá, anotem, né? Pega um papelzinho, uma cadernetinha, um caderninho e anotem as coisas que vocês julgam importantes, que eu falei. Quando a gente anota, a gente vai conseguindo maximizar o nosso aprendizado, certo? Para quem é da turma, quem está inscrito na turma, esse material aqui que está todo anotado, depois que eu acabo aqui, eu pego o material e mando para a Vevé. E a Vevé vai botar no grupo de vocês o material com as anotações que eu coloquei aqui, né? Mas essas anotações que eu falo para vocês são anotações no que diz respeito a coisas que às vezes vocês não querem esquecer, ou coisas que vocês já sabiam. Gente, toda dica que a gente está falando aqui pode ser muito importante para você tirar uma questão de letra. Então, são o tipo da coisa que a gente tem que trabalhar de forma sistematizada, né? A gente diz, olha, eu vou anotar isso aqui, depois eu vou rever, depois eu vou fazer exercícios. Eu sei que não é fácil, minha gente, mas quem disse que era fácil, né? Eu não estou aqui para dizer que é fácil, mas eu estou aqui para dizer que é possível, tá certo, minha gente? Então, vamos lá no nosso Domingão da Legislação.
Prezados professores e professoras, estamos iniciando mais um curso, o curso mais completo, o mais completo curso de legislação educacional, voltado para o tão esperado concurso da Prefeitura de Fortaleza. Gente, observem que o curso é completo, porque ele vai contemplar, obrigada, professora, que deu as palminhas, acho que a professora Aurélia, né? É o curso mais completo, porque é aquele curso que vai contemplar todas as legislações, certo? E há um valor, minha gente, que até eu anotei aqui, que é tanta coisa na cabeça da gente acaba esquecendo. São 10 aulas a R$ 65,90, que você ainda pode pagar, parcelar no cartão, certo? Ou seja, no total, já que a nossa aula de cada domingo é de 1h30, né? Nós temos 15 horas aulas, certo? E cada hora aula sai a R$ 4 para vocês. Então, se vocês quiserem ter essa partir na frente, né? Como eu coloquei até aqui na mensagem, para avançar rumo a uma estabilidade, o momento é esse, tá certo, minha gente? Nosso domingão vai ter 10 encontros, nós vamos contemplar todas as legislações, ok? E aí eu vou explicar bem direitinho como é que vai funcionar. Logo, se você fez a opção por estar conosco, está partindo na frente de muita gente que espera o edital dobrar na esquina para procurar estudar. Pessoal, é a pior coisa que se faz no mundo. Uma pessoa que faz uma coisa como essa é um ato de extrema irresponsabilidade. Por quê, professora? Porque ela não está tentando chegar lá, ela está tentando dizer que foi possível, mas alguma coisa aconteceu errado e não deu certo. Não é. O que aconteceu errado, na realidade, foi que a pessoa não se preparou. Tá certo? Então, se prepare, não caia nessa questão de dizer assim, eu vou agora torrar o meu 10º com os presentes de Natal, a roupa de Natal, a ceia de Natal, tudo isso é muito legal, mas nós podemos fazer isso de forma muito mais simples, com o mesmo efeito e separando sempre um valorzinho, que obviamente, minha gente, R$ 65,90, né? Você compra uma pizza daquela que é portuguesa, é mais ou menos esse valor. Bota uma Coca-Colazinha aí, é esse valor. E a pizza, ó, vai-se embora. Mas um curso como esse, minha gente, que você tem acesso durante 6 meses, 10 aulas focadas em exercícios, naquilo que é mais importante, os tópicos teóricos mais importantes, eu tenho certeza que você não encontra em lugar nenhum, certo? Veja abaixo a quantidade de itens cobrados somente em legislação educacional, gente, ó, são 14 itens de legislação. Tem legislações e tem documentos, né? Documentos como, por exemplo, a Política Nacional de Educação na Perspectiva Inclusiva é um documento, ela não é uma legislação, mas ela está dentro do bloco da legislação. Por quê? Porque ela se acopla à legislação sobre o assunto. Então, vamos começar a nossa caminhada logo. Aí eu coloquei aqui, minha gente, legislação básica da educação com base no edital de 2022. Lei 9394 de 1996, que é a nossa querida, amada LDB, Lei Diretrizes e Bases. Lei 8069 de 1990, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma lei que desafia, né, a paciência de muita gente, porque você tem que garimpar ali os artigos que são mais importantes. Realmente, quando eu for falar de Estatuto da Criança e do Adolescente, eu vou dizer para vocês por que acontece isso. Constituição da República Federativa do Brasil, no capítulo que fala sobre a educação, do artigo 205 ao artigo 214. Opa, professora Socorro, perfeito, né? Chegando de viagem, mas ligadona aí. É assim, minha gente. A gente só consegue avançar quando a gente se esforça, né? Às vezes a gente vê uma pessoa assim, com tantas condições, né, favoráveis, mas essa pessoa não consegue avançar. Sabe por quê? Porque essa pessoa tem a faca e tem o queijo na mão, mas ela não tem a fome, né? A fome. Quando você tem a faca, o queijo e a fome, show de bola. Quando tem só a faca e o queijo e não tem a fome, a pessoa vai postergando, vai deixando para depois, vai procrastinando a sua preparação, achando que o tempo não passa. Gente, o tempo não tem mais nada mais, digamos assim, imperioso na nossa vida do que o tempo. É o tipo da coisa, né? O tempo passa, você não tem como recompor. Tem que
fazer o plantio agora para que ele possa germinar mais tarde, ok? Emenda Constitucional 53. Essa emenda constitucional, minha gente, não vai ser necessário a gente estudá-la separadamente, porque ela já está incorporada à Lei de Diretrizes e Bases, certo? Então, não precisa estudar separadamente. Quando a gente for estudar a LDB, a gente já passa por ela e já mata mais um item de estudo. Decreto Federal 5154, que fala sobre as diretrizes e bases da educação nacional, no que diz respeito, gente, à educação profissional. Aí você me pergunta, professora, se eu vou fazer concurso para o município, será que é tão importante eu estudar essa educação, esse decreto? Gente, é importante porque está no edital, certo? Mas ela é um conteúdo que tem menos probabilidade de cair, até porque você sabe, né, que o município ele não mexe com escolas de educação profissional, que normalmente não é que ele não possa fazê-lo, né? Porque a lei permite que o município atue também no ensino médio, cumpridos determinados requisitos, né? Mas, quando se fala em educação profissional, a gente pensa logo no Estado. Só que, não me perguntem por quê, o INPAR, né, que é sempre quem faz, a organizadora, quem sempre faz o concurso do município, ele sempre coloca, né, não sei por quê, não sei qual é o significado disso, mas não é hora da gente discutir com o INPAR, é hora da gente estudar, que inclusive é um decreto pequeno, né, ele não é um decreto longo, tá certo? Lei 11.114, também já incorporada à LDB. Que lei é essa? É aquela lei que fala que o fundamental vai acontecer a partir dos 6 anos de idade. Lembram que antigamente era a partir de 7 anos de idade que você ingressava no ensino fundamental? Pois é, hoje a lei 11.114 diz que o ensino fundamental é a partir dos 6 anos de idade. A outra é a Lei 11.274, que fala que o fundamental está em 9 anos agora. Agora não, já desde 2006, né? O fundamental, ele ganhou um ano que passou a ser, saiu da educação infantil, foi para o fundamental, se transformou num bloco muito maior, né? Que é o ensino fundamental de 9 anos, incorporado também à nossa LDB. Passando adiante, Lei 14.113 regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Só um minutinho, parece que caiu aqui. Só um minutinho, minha gente, para que a minha imagem sumiu. Não sei o que está acontecendo, não. Vou ver aqui o que está acontecendo, chamar aqui a minha equipe técnica que me ajuda. Só um minutinho, minha gente. Vamos aguardar um pouquinho. Obrigada aí pela compreensão.
Depois faz uma pasta para mim. Pasta de quê? Para eu botar meus atestados agora amanhã. Vem cá. Vem cá aqui. Guilherme. Vem cá. Eu queria compartilhar esse Meet aqui para me assistir. Aqui. Mas eu não consigo. Oi, minha gente, eu estou voltando aqui, mas não estou aparecendo para vocês, porque nós tentamos aqui de todo jeito, mas vocês sabem como é que é tecnologia, né? Tecnologia é maravilhoso para resolver os problemas, mas na hora que dá problema, na hora que dá um entrave, já era. Então, vou fazer o seguinte, para a gente não perder essa oportunidade de estarmos juntos, eu vou continuar dando a minha aula aqui aparecendo somente aqui o nosso material e a minha voz, tá certo, minha gente? E qualquer coisa, se tiverem dúvida, quiserem escrever aqui, eu vou respondendo na medida das nossas possibilidades. Peço que me desculpe, mas é aquela questão, né? A tecnologia apronta mesmo. Então, eu estava falando aqui do nosso item 8, né, pessoal? A Lei 14.113 de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos profissionais da educação. Nós observamos, minha gente, que essa aqui é a lei que fala do Fundeb, né? O Fundeb, em matéria de financiamento da educação, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu, né? Melhorou muito a educação. E no item 9, ainda falando da questão do Fundeb, nós temos uma lei que complementou essa lei de 2020. Então, em 2020, nós tínhamos essa lei que regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, que foi chamado de novo Fundeb, né, porque nós já tivemos, anteriormente a ele, nós já tivemos outras leis do Fundeb, outras duas leis do Fundeb, e essa nossa lei, 14.276, ela fez o quê? Ela fez uma modificação na lei 14.113 de 2020, tá certo? Quando nós formos estudar essa lei aqui, a lei do item 8, essa lei do item 9 já vai estar dentro dessa lei. Então, a gente não vai estudar duas leis, vamos estudar uma lei já atualizada com a lei posterior ao dispositivo que já existia. O item número 10 diz respeito à lei complementar 169, que dispõe sobre a gestão democrática e a participação, a gestão democrática participativa na rede pública municipal de ensino de Fortaleza, né? E também institui o Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, PMDE. Modifica também o Estatuto do Magistério e dá outras providências. Então, quando a gente for estar estudando essa lei 169, ela já vai estar constando com todas essas alterações. Vamos à frente. Item número 11, Lei 13.005, de 25 de junho de 2014. Ela aprova o nosso Plano Nacional de Educação, né? Nós temos o nosso PNE, que é objeto da nossa aula de hoje, com alguma teoria e exercícios. Temos também a número 12, que é a Lei 10.371, que aprova o PME, né? O PME, ele está diretamente ligado ao Plano Nacional de Educação, mas ele é o Plano Municipal de Educação. Todo município, com base no Plano Nacional, vai fazer, adequado às suas necessidades, o seu Plano Municipal de Educação, assim como o Estado também faz o Plano Estadual de Educação. O item 14 fala de uma resolução do Conselho Nacional de Educação. Resolução é lei? Bom, lei
na acepção da palavra, não, mas a resolução ela cria uma norma de conduta, de comportamento, né, que vem, no caso aqui, do nosso órgão máximo normativo de educação, que é o Conselho Nacional de Educação, que orienta a implantação da nossa BNCC, né? A nossa BNCC, que está em vigor, ela foi justamente, o pontapé inicial dela foi através dessa resolução do Conselho Nacional de Educação do ano de 2017. E, por último, a outra que é objeto da nossa aula de hoje também, é a nossa política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, porque isso aqui, minha gente, não é uma lei, isso aqui, na realidade, é apenas um documento normativo não, documento de orientação, né, à educação na perspectiva da educação inclusiva. Tanto qualquer organizadora gosta muito desse assunto, como, hoje em dia, no geral, as organizadoras gostam muito desse assunto, assim, sempre está aparecendo questões referentes à educação inclusiva, tá certo, minha gente? Lembrando, pessoal, que a educação inclusiva é diferente de educação especial, tá certo? É diferente de educação especial. A educação especial, ela é uma parte da educação inclusiva, porque quando eu falo em educação inclusiva, eu falo em incluir todas as pessoas que estão à margem da educação. Por exemplo, aquela pessoa que está em idade avançada, né? É aquela pessoa que está num hospital e que não tem condições de ir para a escola, mas a escola pode chegar até ela, né? Um jovem, uma criança, é uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, todas as pessoas, né? Incluir todas as pessoas. Então, dentro da perspectiva de inclusão, nós encontramos destaque, né, nesse documento aqui, a educação especial nessa perspectiva de educação inclusiva, tá certo? Minha gente, para quem chegou depois, nós tivemos um probleminha aqui na câmera, não sei o que aconteceu, que ela simplesmente sumiu no computador, tá como se ela não existisse aqui no notebook. Então, não tivemos como acioná-la, certo? Mas eu vou continuar dando a minha aula, vocês ficam ouvindo a minha voz, né, que continua a mesma, e o material está sendo espelhado, graças a Deus, tá bom? Para quem chegou agora. Lembrando, minha gente, também, que essa nossa aula aqui, ela é a aula número 1 do nosso Domingão da Legislação, com foco em Fortaleza, certo? Essa aula, esse projeto, eles são 10 aulas, minha gente, com 15 horas aulas, né? Porque cada aula tem 1h30 de duração, e o total que você vai despender, né, para esse projeto, para participar desse projeto, é de R$ 65,90, e você vai ter 6 meses que você vai ter disponibilidade de estar com esse material à sua disposição, para que a gente possa fazer, você possa fazer o seu estudo. Professora Léo, e se por acaso, durante o Domingão da Legislação, vamos lá na aula número 5, por exemplo, sair o edital, aí a gente reestrutura, né, o curso, colocando os conteúdos que não estavam antes, incluindo, porque ainda nós estamos no meio do projeto, né? Agora, se estiver lá no final do projeto, aí não tem como, né, pessoal? Se há concluído o projeto, não tem como, aí a gente faz um outro curso, né, também de 10 encontros ou mais, conforme o caso, já atualizando com o edital. Mas, com certeza, pessoal, não vai ser muito diferente disso, não, porque o nosso ímpar, ele tem essa característica, ele não inova muito. Mas a única aposta que eu vou até colocar aqui para vocês, que eu colocaria, porque houve um crescimento muito grande dessa tendência, até pela razão que eu falei há pouco para vocês, né, dessa política de educação especial na perspectiva inclusiva, é a inclusão da lei 13.146, de 2015, que é a nossa Lei Brasileira de Inclusão, que é o nosso conhecido Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, eu aposto que pode ser que alguma dessas legislações saiam e entre essa aí, ou então, simplesmente, que ela seja incluída, o que não é muito difícil de acontecer. Porque, gente, as provas, hoje em dia, elas estão cada vez mais capciosas. Os editais, eles estão, assim, de uma forma exponencial, crescendo demais em conteúdo, e alguns muito em dificuldade das questões. Mas, como eu disse no início, para quem estiver bem preparado, tá tudo tranquilo, tá bom?
Professora Kátia Mendes procurando. Professora, o preparatório 100% Beberibe já está oficializado? Professora, eu acredito que devo oficializar essa semana, né? Porque porque eu não tenho controle desses números, assim, no final de semana, certo? Mas eu posso lhe dar a resposta depois. Mas eu acredito que seja. Essas turmas, normalmente, que a gente faz, de reta final, normalmente elas oficializam logo, mas eu não posso lhe dar uma resposta certeira, porque eu não tenho esses números aqui na minha mão, tá bom? Mas se quiser me lembrar amanhã, ou então perguntar para a Vevé, né, se já está oficializada, a Vevé que tem esse controle, que a Vevé, ela é a nossa coordenadora, tá certo? Perfeito, professora, perfeito. Então, minha gente, temos aí esse nosso Domingão da Legislação, e começando agora, minha gente, com uma dica para vocês, né? A gente vai estar sempre trazendo dicas para a gente poder caminhar junto, percebendo algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa performance numa prova. Qual é a dica que eu trouxe para vocês hoje? Se nesse universo enorme de conteúdos você tem medo de se perder, a dica é: leia rapidamente a questão e, se for de um assunto que você tem dificuldade, procure outra questão que domine melhor. Por exemplo, vamos supor que você vai ler a questão e sabe que a questão é sobre Plano Municipal de Educação. Aí você, meu Deus, eu não estudei muito esse Plano Municipal de Educação, ou não entendi esse Plano Municipal de Educação. Então, o que é que você vai fazer? Você vai procurar uma questão que você tenha um domínio melhor do conteúdo. Porque senão, quando você começa a fazer digamos assim, uma questão que você já não está muito disposto, não está muito preparada para ela, dá aquela sensação de que você não sabe nada, que você está se arrebentando naquela prova, que nada vai dar certo. Tá certo, pessoal? Então, tá aí uma dica para vocês. Evita o cansaço da sua mente logo no início da prova e evita também ficar com a sensação de que não está fazendo uma boa prova. Professora Liduína, boa tarde, professora. Poderia começar a turma a partir do dia 2, porque domingo será o PND. Ah, tem razão, professora, né? Tem razão. Então, eu vou até anotar isso aqui, professora, né? Para a gente ver isso aí bem direitinho, certo? Para não haver prejuízo, certo? Vamos ver direitinho, ver se dá para a gente encaixar. Ok? Pronto. Então, vamos lá. Vamos lá, então, né? Na aula de hoje, nós estudaremos o item 11 e o item 14. Professora, por que a gente não começa pelo item 1? Pelo item 1, minha gente, uma razão muito, muito prática, certo? O item 1 é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Mal ou bem, a LDB a gente estuda desde o início da nossa graduação, né, quando a gente faz graduação na área da pedagogia, ou outras, né, de outras esferas, e depois a gente vai estudando as outras legislações. Então, é uma legislação que acompanha a gente durante muito tempo. E muitas questões vão aparecendo sobre essa legislação, que é muito importante, mas que a gente vai deixar para um segundo ou um terceiro momento, tá certo? Então, nosso momento de hoje é a gente estudar o Plano Nacional de Educação e a Política de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, que às vezes ficam lá para o final e às vezes acaba a gente já mais cansado, estudando menos, né? De uma legislação que é tão importante, como é o caso do PNE, e de um documento que é tão importante, como é o caso da Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Minha gente, coloquei para vocês também o link, tá certo? Dos nossos dois momentos de hoje, um estudando o PNE, o outro estudando a política inclusiva. Então, tá aqui os dois links, se vocês tiverem interesse em fazer uma leitura. Esses links são de documentos atualizados, não tem risco deles estarem desatualizados, tá certo? Não tem nenhum tipo de problema de você estar estudando uma legislação que já está caduca. Então, tá aqui os links das leis, caso vocês queiram acessá-los, tá bom? Para poder aprofundar os seus estudos. Vamos agora, minha gente, partir para nosso Plano Nacional de Educação, Lei 13.005 de 2014. Essa lei, minha gente, ela tem aquela cara de lei no início, né, que é um
onde tem diretrizes, onde tem um bocado de coisa, mas também existe, minha gente, o anexo da lei. No anexo da lei é que estão as 20 metas e as estratégias do nosso PNE. Para começar, o que é o PNE? Gente, o PNE, ele é um plano estratégico para a educação, né? Um plano nacional, vai atuar a nível nacional, criando uma estrutura de funcionamento da educação a nível nacional. Professor, o PNL vai abranger somente a educação básica ou também a educação superior? Gente, ele vai abranger tudo que diga respeito à educação. A educação básica, a educação superior, os profissionais da educação, vai abranger também o financiamento da educação, vai abranger a gestão democrática na educação. Então, ele é um plano estratégico. Então, essas nossas metas e estratégias estarão no anexo dessa lei. Esse nosso Plano Nacional de Educação, minha gente, ele é um plano de origem constitucional. Ele consta no artigo 214 da Constituição Federal de 1988. Tá certo? Então, nós temos aí no artigo 214 da Constituição a instituição do nosso Plano Nacional de Educação com as suas principais diretrizes. Uma das mais conhecidas e que a gente jamais deve esquecer é justamente a erradicação do analfabetismo. Eu digo que o analfabetismo é uma chaga, né, que ainda permeia muito perto da gente e que a gente precisa extirpar, né? Por isso que ele utiliza essa palavra erradicação. Erradicar é tirar a raiz, né? Extirpar aquilo ali. Mas vamos falar aqui um pouquinho desses pontos principais do nosso PNE, destacando que é legal você dar uma lidinha na lei, sobre a qual eu coloquei aqui o link, né, para você se apropriar de conhecimentos mais ainda e fazer sentido tudo isso que eu estou falando para você agora. Então, vamos lá. A vigência do PNE, ela é decenal, ela é de 10 anos, assim diz a Constituição. A partir da data da publicação, né, que foi em 2014, mas acontece que, em razão das metas do PNE não terem sido digamos assim, alcançadas, né? E nem vão ser alcançadas. Houve uma prorrogação até o dia 31 de dezembro de 2025. Ou seja, se ela era de 2014, ela deveria estar vigente até 2024, mais especificamente junho de 2024. Só que em junho de 2024 não se alcançou o que queria, então houve uma prorrogação dessa lei, a vigência dessa lei, tentando fazer, né, com que essas metas fossem cumpridas até 31 de dezembro de 2025. Professora Léo, qual é o objetivo principal do nosso PNE? Definir diretrizes, definir metas, definir estratégias para a educação brasileira, buscando assegurar o direito a uma educação de qualidade. Onde é que está prometida essa educação de qualidade? Lá no artigo 3º da nossa LDB, garantia de padrão de qualidade, tá certo? Professora Lidiane está perguntando se o PNE vai ser prorrogado novamente. Professora, a gente não tem notícia. Pelo contrário, a gente tem notícia de que o próximo PNE, ele já está, digamos assim, bem avançado na aprovação, mas, obviamente, né, tudo no sistema público é capaz de acontecer, né? Tudo é capaz de acontecer. Então, não se espante se houver uma nova prorrogação, mas a tendência até então não sinaliza para isso. Ok, professora? Então, vamos lá. Educação de qualidade e com equidade. O que seria uma educação com equidade, minha gente? É contemplando uma igualdade para todas as pessoas. Por exemplo, se eu tenho pessoas com deficiência, eu tenho que contemplar aquelas habilidades da pessoa,
fazer algo que faça sentido para aquela pessoa, e não fazer, por exemplo, uma massificação da educação, fazendo com que seja igual para todo mundo, e que aquela pessoa não seja alcançada, digamos assim, devidamente em suas habilidades, né? Então, equidade é justamente isso, é uma igualdade que também vai contemplar as desigualdades do indivíduo. Lembre-se que o PNE estrutura um plano estratégico. O que é um plano estratégico? Em administração, minha gente, né? Eu tenho formação também em administração. Nós temos o que a gente chama tipo uma pirâmide, né? Que mede as questões das camadas dos poderes dentro das instituições. Então, nós temos o plano estratégico, o plano tático e o plano operacional. São 3 planos digamos assim, de operacionalização, né, de atitudes, né, de ações. Então, nós temos o plano estratégico, o tático e o operacional. O nosso Plano Nacional de Educação está a nível estratégico, ou seja, ele está abrangendo tudo o que vai acontecer na educação a nível do nosso país. Assim como, se isso aqui fosse uma empresa, né, o plano estratégico estaria delimitando todas as ações a médio e longo prazo daquela instituição, tá certo? Então, vamos lá, um plano estratégico para a educação brasileira. Ele abrange metas, são 20 metas, desde a educação infantil até o ensino superior. A abrangência abrange essas metas aqui, eu já retorno nelas, tá, pessoal? Vou retornar, vou dizer para vocês cada uma delas, o que é importante e o que a gente realmente deve estudar em relação às mesmas, tá certo? A abrangência do PNE abrange a todas as etapas, modalidades e esferas da educação, com foco no atendimento às necessidades específicas de cada segmento, e para isso cria 255 estratégias. Então, nós tínhamos no início do PNE 254, criaram mais uma estratégia, aí ficaram 20 metas e 255 estratégias. O novo PNE, em fase de aprovação, né, respondendo às perguntas que estão sendo feitas aí, para entrada em vigor, a partir de 2025, é a previsão, ninguém sabe se vai ser, né? Terá provavelmente que nada, antes de publicar uma lei, a gente nunca pode dizer definitivo como ela vai ser. Então, provavelmente 58 metros. Então, nós vamos partir de 20 para 58 metros. O que a gente vê é uma fragmentação do nosso PNE ou uma perspectiva de fragmentação no nosso PNE, por exemplo, pegar a educação infantil, fragmentar alguma coisa e, digamos assim, ampliar, né, o âmbito de atuação. Mas vamos ver como é que vai ficar. Execução realizada em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Ou seja, regime de colaboração é o quê? Onde cada um tem seu papel, cada um tem seu papel. Tem seu papel. Onde cada um tem suas responsabilidades, né? Eu coloquei cada um tem seu papel, é a mesma coisa. O monitoramento. A execução do plano é objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas. Vamos supor que a professora Ana Lúcia, aqui presente, vai construir uma piscina na casa dela. Professora Ana Lúcia, será que você vai entregar o seu quintal, ou a área que você vai construir a piscina, para os pedreiros, dizer assim, quanto tempo demora a construção da piscina? Aí ele vai dizer assim, demora 1 mês. Aí você só volta para verificar a sua piscina depois de 1 mês? Claro que não, né? A professora Ana Lúcia, ela vai voltar periodicamente para ver se eles estão trabalhando correto, se não está havendo desperdício de material, se a piscina está saindo tal qual foi prometido, se eles vão cumprir o prazo, né? Então, isso acontece também a nível do nosso Plano Nacional de Educação. E quem são esses que fazem esse monitoramento e contínuo e essas avaliações? Primeiro, Ministério da Educação. Ministério da Educação, como não podia deixar de ser, né? Segundo, Conselho
Nacional de Educação. São que vão fazer, vai fazer o monitoramento. Fórum Nacional de Educação. E, por último, vou puxar aqui uma setinha, né? Comissão do Senado e da Câmara dos Deputados Federais da Educação. Existem as comissões de educação, né, tanto na Câmara, no Senado, quanto na Câmara Federal, que vão ser, juntamente com o Ministério, eu vou até mudar de cor aqui, ó, junto com o Ministério da Educação, com o Conselho Nacional de Educação, com o Fórum Nacional de Educação e com as comissões de educação do Senado e dos deputados federais, comissão de educação, que vão ser responsáveis por esse monitoramento e essa avaliação. E por último aqui, o financiamento. Não dá para fazer nada sem dinheiro, né, minha gente? O financiamento, ele estabelece metas de investimento público em educação, inclusive com a destinação de recursos de outras fontes, né? Existem fontes que já são categoricamente reconhecidas como fontes para a educação e, obviamente, existirão outras, né? Se for criada uma lei dizendo, como antigamente foi dito, que o pré-sal ia jorrar dinheiro para a educação, se acontecer isso, beleza, vamos botar dinheiro para a educação, porque é um investimento que merece, sim, esse investimento. Exatamente, professora Ana Lúcia, é um monitoramento contínuo. Agora, gente, a gente vai voltar um pouquinho aqui, tá certo? E eu vou colocar nesse espacinho aqui em cima, que eu vou assinalar, as metas do nosso Plano Nacional de Educação. E aí a gente vai decidir juntos aqui quais são as metas que são mais importantes para a gente. Não vai ser difícil a gente definir, não, tá certo? Vamos lá. A meta 1, ela vai falar sobre a educação infantil. A meta 2, lógico, fundamental. A meta 3, ensino médio. A meta 4, né, são 20 metas, mas vamos falar sobre todas elas, certo? Educação inclusiva. A meta 5, alfabetização. Por que a alfabetização ganha uma meta só para ela? Em razão da questão da erradicação do analfabetismo, né, pessoal? Importante, né? Muito importante. A meta 6, que eu já estou aqui fazendo um negócio bem instável, né? Tá muito feio isso aqui, mas vocês estão entendendo que vocês vão fazer bem bonitinho aí. A meta 6, educação em tempo integral. A meta 7, vamos definir juntos o que é importante, tá, minha gente? Ela fala dos índices do IDEB. A meta 8, ela fala da escolarização adulta, né? A preocupação com a erradicação da alfabetização também, né? A meta 9, a educação de jovens e adultos. A meta 10, a educação de jovens e adultos, mas complementando com a educação profissional. A 11, educação profissional pura e simples. A 12, até 14, é aquela que não nos interessa muito, até colocar de outra cor, educação superior. Então, essa aqui a gente não vai priorizar no nosso estudo, né? A meta 15, apagar essa setinha aqui para poder facilitar, né? Limpar um pouquinho. A meta 15 até 18.
Profissionais da educação, é outra que não cai normalmente em prova. Fala sobre os profissionais da educação escolar. Voltamos aqui para o azul. Meta 18 já foi. A 19 fala sobre a gestão democrática, assunto importante. E a 20 fala sobre o financiamento. Financiamento da educação. Então, gente, vamos chegar aqui a uma conclusão. Quais são as metas mais importantes? Educação infantil, fundamental, médio, educação inclusiva, alfabetização, educação em tempo integral, do IDEB, escolarização adulta, EJA profissional, educação profissional. Essas aqui são as menos importantes, tá? E essas aqui são importantes também. Gestão democrática e ensino fundamental. Tá bom, pessoal? Parece muita coisa? Parece, mas se você estudar com antecipação, você não vai ter grande dificuldade, não. E você vai ver o tipo de questão que vai aparecer para você. Isso aqui vai tudo para vocês, viu, minha gente? Quem chegou agora aí, vocês vão receber, quem está matriculado no curso, vão receber isso aqui tudo anotadinho, tudo bonitinho. E se quiserem, né, vai mandar para vocês, aí vocês têm essas anotações para não precisar perder muito tempo com anotação. Muito embora aquelas anotações que você faz do tipo a sua mesmo, né, aquilo que você acha que é importante, que está na sua intuição de marcar, é importante que você também tenha essas anotações paralelas, tá? Vamos agora para a nossa primeira questão sobre o nosso Plano Nacional de Educação. É correto afirmar, gente, em razão do Plano Nacional de Educação, conforme a Lei 13.005 de 2014, do Plano Nacional de Educação, é correto afirmar que a meta 19, bom, vamos supor que você já tem em mãos a informação, né, de que a meta 19, ela fala sobre o quê? Sobre gestão democrática. Então, você vai ter que marcar uma alternativa que fale sobre gestão democrática. Por exemplo, a primeira, universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período de vigência deste PNE a taxa líquida de matrícula no ensino médio para 100%. Primeira coisa, essa taxa aqui, gente, colocar aqui, essa taxa aqui, do ensino médio a ser elevada, ela não é, a meta não é de 100%, é 85%. Então, essa aqui já estaria errada, essa opção, porque não é 100% essa taxa, porque é impossível você colocar todos os alunos do ensino médio, olha como a coisa é, né? É impossível você colocar todos os alunos do ensino médio, que é onde tem o maior percentual de evasão, 100% matriculado. Então, isso aí você já desconfia, tá certo? E quando você falar nessa meta aqui, minha gente, você está falando na meta 3 e não na meta 19. A segunda, oferecer educação em tempo integral. Opa, educação em tempo integral não tem nada a ver com gestão democrática, né? No mínimo em 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% 25% dos alunos da educação básica e educação superior. Gente, educação superior não entra nisso aqui. Não tem educação em tempo integral na educação superior, a nível do nosso país, né? Essa meta aqui, gente, que fala sobre essa questão, é a de educação em tempo integral, nós colocamos lá em cima para vocês, né? Educação em tempo integral é a meta número 6, né? Então, nada tem a ver com 19, que é a meta que estabelece a gestão democrática. Gestão democrática. Observe, minha gente, que quando você conhece mais ou menos as metas, você não precisa exatamente decorar tudo, mas você tendo uma boa
acepção de que começa na educação infantil, evolui para o fundamental, ensino médio, educação inclusiva, você vai caminhando, você tem uma facilidade que você não imagina. Você perde pouco tempo numa questão. Vamos à letra C. Assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática, opa, olha aí, da educação associada a critérios técnicos de mérito e desempenho, e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos de apoio técnico da União para tanto. Esse aqui é o nosso gabarito, e essa nossa meta é a meta 19, que fala sobre a gestão democrática. E a letra D, alfabetizar. Pronto, alfabetizar já está dando a pista que não seria a nossa opção, né? Porque eu estou falando em financiamento da educação, desculpe, não seria nossa opção, que meta 19 é gestão democrática, e não é gestão democrática e alfabetização, dois conceitos que se cruzam, não é isso? Então, alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do segundo ano, não, do terceiro ano. Professor, mas não, a BNCC não diz que é o segundo ano, né? O segundo ano realmente está lá na BNCC, mas a nível de PNE é o terceiro ano. Ainda está lá dizendo. Se for questão com base no PNE, você tem que responder com base no PNE. E essa nossa meta aqui é a meta que fala da alfabetização, é a meta número 5, e não é a meta número 19, ok? Pessoal, me dê uma sinalizaçãozinha aí se deu, tá tranquilo para vocês, se ok, professora Conceição, professora Aurélia, professora Socorro, tá tranquilo, professora Larissa, ok, minha gente, perfeito, então pronto. Questão número 2, acho que a gente vai passar um pouquinho, minha gente, das 5h30, porque tivemos aquele atrasozinho na câmera, né? Ah, não tem nada não. Ah, sim, pessoal, e se por acaso vocês quiserem, puderem falar, né, do nosso curso, se vocês gostarem do nosso curso, para um colega, né, ou você, às vezes as pessoas podem até dizer assim, ah, mas eu não vou falar porque eu não vou aumentar o número de concorrentes, mas, gente, o que tiver que ser seu, vai chegar até a sua mão de uma forma ou de outra, e uma coisa mais certa que eu acho é o quê? Quem compartilha o bem, na realidade, está não dividindo, mas está multiplicando, né? As sementes, elas vêm em abundância para vocês depois. Questão número 2, o Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei 13.005, estabelece metas e estratégias para a educação durante a década de 2014 a 2024, né, minha gente, sabendo que vai até 2025, por uma questão que já foi explicada anteriormente. Com licença, deixa eu tomar uma águazinha, tá? Quanto ao PNE, analise as afirmativas e assinale a alternativa que é correta. O PNE traz orientações de organização que são de aplicação facultativa aos planos estaduais e aos planos municipais? Não, obrigatória. Eu não posso ter um PNE falando uma coisa e ter um plano municipal e um plano estadual falando coisa diferente. Então, essas orientações que constam no PNE, elas são de caráter obrigatório para serem respeitadas pelos planos estaduais e os planos municipais de educação. O PNE possui 20 metas, ok, cada uma com 20 estratégias? Não, o número de estratégias, ele é variável, né, de acordo com a complexidade da meta. E, atualmente, o total, né, como a gente colocou lá em cima, são de 255 estratégias distribuídos pelas 20 metas. A terceira, determina a criação do Sistema Nacional de Educação, responsável pela articulação entre os sistemas de ensino do país, correto? Isso em razão do regime de colaboração. Né? O regime de colaboração, ele exige que haja um sistema que una todos esses sistemas, né, para que eles possam fazer um todo que faça realmente sentido para a educação. Então, apenas a letra B, apenas número 3, que é a letra B, está correta. Questão número 3. A meta número 2 do nosso PNE
tem como foco o atendimento ao público em que faixa etária? Gente, olha uma questão para você matar em 30 segundos. Meta número 1, educação infantil. Meta número 2, é o quê? Ensino fundamental. Se é o ensino fundamental, ele começa aos 6 anos e vai para os 14 anos. Morreu. Menos de 30 segundos. É isso? Questão número 4. Assinale a incorreta. A execução do Plano Nacional de Educação e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas realizado pelas seguintes instâncias. Conselho Nacional de Educação, eu estou buscando a incorreta, né? Esse tipo de questão, minha gente, que eles colocam, assinala a incorreta no início, ela praticamente força ao aluno a voltar na questão, porque ele não vai encontrar a resposta aqui nas opções. Ele vai ficar confuso, então ele vai ter que reler a questão. Então, essa relida da questão vai fazer com que o aluno perca tempo, com que o candidato perca tempo, tá certo? Então, assinale a incorreta, eu marco logo aqui, para a gente saber o que a gente está procurando, quem são as instâncias, né, que fazem esse monitoramento contínuo e as avaliações periódicas. Conselho Nacional de Educação, sim. Conselho Nacional de Secretários de Educação concede? Não. Fórum Nacional de Educação, certo. Ministério da Educação, certo. Qual seria o correto aqui, minha gente? As comissões, né? As comissões de educação do Senado e da Câmara. Deixa eu apagar aqui. Tá, ficou feio. Câmara dos Deputados Federais. O que são essas câmaras? Gente, é o seguinte, tá? Tem lá os senadores, os deputados, né? Vamos pegar aqui o Senado, tá? O Senado, ele tem um grupo de senadores eleitos pelo povo, representantes de cada estado. Ok. Então, para os assuntos, o que vai transcorrer lá no Senado? A aprovação de projetos que vão virar lei, né? O Senado, a Câmara dos Deputados, eles vão conversar entre si e eles vão aprovar ou não os projetos de lei. Para que haja uma discussão mais perto da realidade, para não se criar uma lei totalmente fora dos propósitos, das necessidades, o que eles fazem? Vamos supor que a professora Lidiane Cacau ela é uma política, uma senadora, entrou com um projeto, né? E esse projeto de lei, ele vai ser analisado. Só que o projeto de lei dela, ela é um projeto de lei relativo à educação. Como é que eu vou votar uma coisa se eu não entendo de educação? Então, existem comissões formadas pelos próprios senadores que vão estudar aquele assunto especificamente. No dia da votação daquela matéria, eles vão dispor sobre as conclusões deles, através de um parecer, dizendo se aquele projeto de lei é bom, ou é ruim, ou então é um projeto de lei que é bom, mas ele precisa ter alguns tipos de digamos assim, de mexidas, né, de alterações. Então, essas comissões vão fazer justamente isso. Léo, tem comissão só de educação? Não, tem comissão de educação, previdência social, turismo, indústria, agricultura, economia, tem tudo que vocês podem imaginar, comunicação, transporte, tem comissão demais, né, de cada tipo de grupo de assuntos de interesse da sociedade. Questão número 5, acerca do PNE, aprovado pela Lei 13.005 de 2014, é incorreto afirmar. A primeira, a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade, à sustentabilidade socioambiental é uma de suas diretrizes, correto? Correto, minha gente. Léo, e onde é que estão essas diretrizes do Plano Nacional de Educação? Na própria Lei 13.005, ela apresenta as diretrizes
Salvo engano, minha gente, as diretrizes é o artigo 2º, eu não vou colocar aqui não, mas salvo engano, é o artigo 2º da Lei 13.005. O que é uma diretriz? É onde a direção que aquela lei vai tomar, né? O que aquela lei sinaliza como direção de sua atuação. Então, a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, a diversidade e a sustentabilidade socioambiental é uma de suas diretrizes? Correto, né? Léo, e se na hora eu esquecer isso aí? Minha gente, primeiro, né? Por isso que eu recomendo, e eu digo e repito mais uma vez, né? A nossa necessidade da gente estudar com antecipação a nossa legislação. Por quê? Porque estudar legislação é exercitar e fazer leituras. Quando você lê o Plano Nacional de Educação, mesmo que você leia poucas vezes, 1 ou 2 vezes, você vai começar a sentir a atuação desse plano, né? Você vai começar a sentir para que rumo ele se encaminha. E quando você vê uma questão como essa, você consegue ver coerência entre o que está escrito aqui e aquilo que você leu. Agora, se a pessoa vai ler uma coisa uma vez, já na pressa, no afobamento, a gente não consegue ficar com essa percepção, né? A gente não consegue ficar com essa percepção, tá certo? A execução e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas a serem realizados, entre outras instâncias, pelo Ministério da Educação, ok, e pelo Conselho Nacional de Educação, ok. Além disso, tem as comissões e tem o Fórum Nacional de Educação. Tem como uma de suas metas oferecer educação em tempo integral, já vimos isso, né? Aquelas metinhas que a gente colocou a palavrinha-chave, tempo integral, em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Ou seja, eu vou ter que atender, né, um mínimo de 50% das escolas públicas, ou seja, digamos que tenham 1.000 escolas públicas, certo? 1.000 escolas públicas. Então, tem que atender pelo menos 500 escolas públicas, e nessas escolas públicas tem que estar constando pelo menos 25% do total de alunos da educação básica, ok? Eu não posso, por exemplo, pegar a metade das escolas públicas, atender, né, em tempo integral as escolas públicas, mas eu só atender, digamos, 10% do total de alunos. Não posso. Eu tenho que alcançar, pelo menos, nesses 50% do total de estabelecimentos, tá? Eu tenho que, no mínimo, 50% do total de estabelecimento, eu tenho que alcançar pelo menos 25% do total de alunos matriculados na educação básica. Então, aqui só sobra a letra D. Convigência por 15 anos, e a gente sabe que não são 10 anos, né? Porque ele é decenal, a gente já viu isso aí, tá bom? A partir da publicação da lei, o PNE terá suas metas previstas e cumpridas nesse prazo, contanto que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas. Léo, pode ter prazo menor de 10 anos na meta para ser cumprido? Pode, tá? Tem metas que vão ser cumpridos num prazo menor do que 10 anos, tá certo? O prazo máximo, 10 anos, que passou a ser 11 por causa da prorrogação, né? Mas o prazo as metas podem ser cumpridas em prazos que são menores do que 10 anos. Ok, minha gente? Perfeito? Pessoal, e lembrando aqui, tá, que esse é a nossa primeira aula do nosso projeto de Domingão da Legislação, para quem quer ser aprovado no concurso de Fortaleza. São 10 aulas da parte de legislação educacional, com conselhos, dicas, né? Os caminhos mais fáceis de você chegar até a sua aprovação. São 10 aulas por apenas R$ 65,90, minha gente. No total, são 15 horas aulas, né? Cada aula sai a R$ 4,33, para ser mais exato. E se vocês gostaram dessa aula de hoje, vocês façam sua matrícula, comecem a estudar bem devagarinho, que quando vocês menos esperarem, vocês vão estar no ponto de gabaritar uma prova de legislação. Lembrando, né, como a gente disse no início, que a nossa prova de legislação
do concurso passado, ela contou com 14 itens, né? O que nada impede de aumentar, né, pessoal? Porque para facilitar a vida é meio difícil, né? Mas para dificultar sempre aparece um gaiato, né? Professora Simone já está conosco, perfeito, professora. E se vocês puderem, minha gente, gostarem da nossa aula, puderem falar com seus amigos, indicar, eu agradeço bastante a ajuda de vocês. A nossa turma já está oficializada, ela continua na semana que vem, só que na semana que vem a aula não vai ser aberta, né? A aula de semana que vem já vai ser somente para as pessoas que estão inscritas. Vamos falar agora, minha gente, da política de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, quais são os principais pilares, né? Vamos partir aqui dos principais pilares para a gente poder sentir o que diz essa política. Qual um dos pilares principais dessa educação especial na perspectiva inclusiva? Assim, a professora Socorro Almeida está perguntando se fica gravado. Fica, minha gente. Fica gravado essa aula e todas as outras aulas disponível durante 6 meses, certo? E essa aula de hoje aqui, somente ela vai lá para o nosso canal do YouTube, tá certo? Do curso LEP. Então, se vocês quiserem ver novamente essa aula, ficaram com dúvida, alguma coisa, ela vai estar a partir de amanhã, ao meio-dia, lá no nosso YouTube do curso LEP. Essa vai ficar aberta para as pessoas conhecerem o nosso trabalho, para vocês reverem os conteúdos, né, que a gente está abordando aqui, tá bom? Então, vamos lá. Educação em sala comum, né? Isso quer dizer o quê, gente? Inclusão. Como é que eu consigo falar em inclusão se eu não coloco as pessoas para conviverem? Ah, mas é muito trabalhoso. Gente, sabe qual o problema que aconteceu? É que quando a educação especial chegou às escolas, digamos assim, ela sacrificou, vamos dizer assim, usar essa palavra, né? Ela sacrificou a pessoa que era para assistir, que era para merecer a maior assistência de conhecimentos para lidar com a educação especial, que era o professor. O que foi que aconteceu? E vocês sabem que o que eu estou dizendo não é mentira. Simplesmente os alunos chegaram, foram matriculados e jogados em sala de aula. Isso foi o que aconteceu. Professor, professora, te vira, né? Então, o que isso acaba ocasionando? Acaba ocasionando um desgaste do professor, uma falta de aproveitamento daquele momento pelo aluno. Existe uma série de situações que foram geradas através dessa irresponsabilidade que foi feita de jogar simplesmente o aluno em sala de aula e não preparar o professor. Não dá para ele recursos pedagógicos, não dá para ele conhecimento de como lidar com cada situação, não dá para ele o que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência prevê, que é um profissional de apoio escolar, que apoiasse ao aluno diante das suas necessidades pedagógicas. Então, minha gente, esse assunto ele virou-se assim, uma coisa meio que estafante, estressante para o professor por conta dessas situações, né? Mas a educação em sala comum é uma educação que, feita da forma como deveria ser, ela é uma educação que traz muita coisa boa, né, para o ambiente escolar, muito aprendizado para todo mundo, em todos os sentidos. Então, a educação em salas comuns, o foco é a matrícula e a convivência de todos os estudantes, independentemente de suas características em escolas regulares, mesmo que observando as peculiaridades que o diferem, né? Então, cada estudante, ele tem uma característica, e aí a gente pode falar do que a gente chama que é um plano de educação individual, né? Um planejamento, né? Um plano de educação individual que o aluno da educação especial ele deve ter para que realmente sejam observadas quais são as habilidades que ele tem, que podem ser desenvolvidas, quais são as carências que ele tem, que precisam ser trabalhadas. Então, o plano, o projeto político-pedagógico está lá para todo mundo, mas ele tem que ser adequado às necessidades de cada um. Senão, eu não posso falar em equidade, não é isso? Não posso falar em equidade, em igualdade, né? Posso falar em goela abaixo para que todo mundo finge que está ensinando, os outros fingem que estão
aprendendo. Professora Girlânia, tem uma quantidade máxima de alunos especiais matriculados na mesma sala? Boa pergunta, professora. Essa pergunta eu já respondi várias vezes em outros momentos, né? Mas é o seguinte, por lei, professora, não existe essa quantidade máxima de alunos especiais que devam ser matriculados na sala de aula comum, certo? Até porque, professora, como eu estava falando há pouco, cada aluno da educação especial, ele apresenta uma característica. Vamos supor que eu tenha, numa sala com 20 alunos, eu tenha 3 alunos autistas em nível, daquele nível máximo que tem, né, de autismo. Obviamente, fica difícil você colocar um quarto, ou até mesmo colocar o terceiro, porque a assistência que esse aluno vai ter não vai ser compatível com aquilo que a lei promete, que é justamente uma educação de qualidade. A educação de qualidade eu não consigo dar para 3 alunos em grau altíssimo, por exemplo, né, de autismo dentro de uma sala de aula. Eu não consigo dar para esse aluno aquilo que está prometido na lei. Então, não existe um máximo por lei disposto. O que vai acontecer é o seguinte, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenha 4 alunos de síndrome de Down dentro de uma sala, só que é um síndrome de Down bem suave, bem leve. Eu consigo trabalhar normalmente ou tranquilamente com esse aluno com algumas dificuldades, né? Então, o que vai sempre ter que prevalecer é o bom senso, colocando em primeira linha, professora Girlânia, colocando em primeira mão justamente o bem-estar do aluno. Será que eu colocando esse aluno em sala de aula, numa sala de aula que já tem outros alunos com necessidades especiais, será que eu vou conseguir oferecer para ele uma educação de qualidade, né? Então, esse tipo de limite não existe, professora, tá bom? Atendimento educacional especializado, sala de AEE, é um serviço oferecido no contraturno escolar para identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que promovam a autonomia e a independência dos estudantes, né? O que a gente quer, justamente, não é que o aluno da educação especial fique eternamente dependente, tá certo? Olha aqui, a professora Socorro, que diz que tem 3 autistas, nível 1 e 2 e um TOD. É pesado, né, professora? Você tem o profissional de apoio escolar? Tem um profissional de apoio escolar, professora? Não é possível trabalhar sozinha, fica difícil, né? Somente um, né? Pelo menos um, né, professora? Né, que vai ser mais direcionados para aqueles que têm maiores necessidades, mas no caso aí teria que ter pelo menos 2, né? Porque um já é nível, são 2, um nível 1 e 2, 1 e 2, né? 3 autistas, nível 1 e nível 2, tá? Já merecia ter um profissional de apoio escolar, que eu vou já falar sobre ele aqui, tá? Recursos pedagógicos e acessibilidade promove autonomia e independência. Então, o intuito da educação, né, e aí vocês vão sentir quando vocês lerem essa política, que eu coloquei o link acima, né, o intuito da inclusão, nesse caso, é fazer com que esse aluno, ele desenvolva a sua autonomia o máximo possível, né, o máximo possível. É fazer com que ele esteja na escola para aprender, não é para questões de socializar, não é. Se você tiver uma questão dizendo que a educação inclusiva visa socialização, não, a socialização é uma decorrência, tá certo? O objetivo da política é educação, é educacional, ok? Esse serviço deve ser desenvolvido em harmonia com o que acontece na sala de aula comum, né? Essa aqui é como se fosse uma complementação daquilo, desculpa, que ocorre na sala de aula comum. Acessibilidade e eliminação de barreiras. Essa questão de eliminação de barreiras, você vai encontrar, minha gente, no artigo 3º da Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tá? Então, essas barreiras já estão classificadas nesse artigo 3º. Essa lei, minha gente, 13.146, é uma lei que eu, quando eu estava no iníciozinho da aula, eu disse que era uma das apostas minhas que deveria ou deverá aparecer nesses novos editais, tá certo?
para que a política visa eliminar barreiras de toda ordem, barreiras, ela elencou somente algumas, arquitetônicas, o que é arquitetônicas? A palavra teto dá a entender que arquitetônica é, por exemplo, aquilo que acontece debaixo de um teto, ou seja, dentro de uma construção. Exemplo, ausência de rampas na escola, ausência de sinalização para pessoas com deficiência visual. Isso é arquitetônico, ó, palavra teto, para vocês gravarem e nunca mais esquecerem. Atitudinais, exemplo, o professor com um aluno com deficiência visual, ele não deixa o aluno trabalhar com recurso apropriado para quem tem problemas visuais. Ele quer que o aluno trabalhe no material normal, né, no livro normal. É uma atitude que está embarreirando a educação daquela pessoa. Comunicacionais, a falta de comunicação, por exemplo, um computador que não tem a leitura, onde uma pessoa que tem deficiência visual não possa estudar um assunto, né? Normalmente tem o monitor de voz, né? Que vai colocar justamente aquilo que está escrito para que a pessoa possa ter acesso. Barreiras pedagógicas são as barreiras que não estão constantes na lei, nessa lei aqui, mas barreira pedagógica seria, dentro do conceito de barreira, aquela barreira que, dentro do critério pedagógico, pode alcançar o aluno. Exemplo, achar que o aluno da educação especial, ele é um aluno que deve não ter recurso nenhum para trabalhar. É uma barreira pedagógica. Você está dizendo para aquele aluno que ele deve se adequar ao projeto político-pedagógico, deve se adequar aos recursos, não observando a questão, inclusive, do PEI, né? Que o PEI é justamente para vislumbrar que tipo de recursos eu vou precisar para trabalhar com aquele aluno. O público-alvo da educação especial, os estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, são o público-alvo da educação especial na perspectiva inclusiva. Gente, altas habilidades e superdotação, apesar da LDB colocar assim, altas habilidades ou superdotação, como se fosse a mesma coisa, não é a mesma coisa, certo? A superdotação, o indivíduo, ele tem uma abrangência de conhecimentos, de inteligência desenvolvidos em vários âmbitos. Já altas habilidades, ele é uma questão mais focada. Por exemplo, se eu tenho um aluno uma pessoa que tem habilidades para tocar violino, mas ele não tem acesso a um violino, ele vai desenvolver essa habilidade? Não, mas eu posso dizer que ele não tem habilidade? Não, porque não deu oportunidade dele desenvolver, não é isso? Então, a mesma coisa, o raciocínio inverso, aliás, eu vou colocar para o superdotado. O superdotado, ele é aquele que realmente tem uma abrangência de conhecimento, de inteligências mais difuso, ou seja, mais para várias áreas, e altas habilidades, normalmente eles vão se destacar em determinadas áreas. Integralidade. A educação especial é vista como uma modalidade transversal a todas as etapas da educação. Que etapas são? A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Professora, isso na educação superior é toda a educação, tá certo? Aqui estou falando em etapas, eu coloquei somente as etapas da educação básica, mas nós temos também as etapas da educação superior, né? A educação superior é o quê? É a graduação, é a pós-graduação, são os cursos de extensão e os cursos por campo de saber. Isso aqui é da educação superior. Então, em todos eles tem que haver essa integralidade no que diz respeito ao oferecimento desse recurso para esse aluno, tá certo? Um recurso especializado. Direitos humanos. A política se alinha aos princípios da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, baseando-se na igualdade e no respeito às diferenças como valores inseparáveis. Inclusive, minha gente, tem uma outra aposta, tá certo, que eu coloco, que está muito em moda nos concursos para educação por aí. Eles estão trabalhando na política
Nacional de Educação em Direitos Humanos. Não é o PNE. Essa é a Política Nacional de Educação em Direitos Humanos. Inclusive, para concurso, para processo seletivo para gestor, está caindo muito essa política, certo? É uma política que diz justamente que a questão dos direitos humanos na educação, ela perpassa a todas as pessoas, não somente aquelas pessoas ditas normais, né, como a gente já tinha falado anteriormente, mas justamente há uma inseparabilidade desse respeito e dessa igualdade a todas as diferenças, sejam elas diferenças em razão da pessoa ter deficiência, sejam em razão da sua condição social, da sua etnia, ou seja, a Política Nacional de Educação em Direitos Humanos, ela quebra ou tenta quebrar todas essas barreiras que fazem com que essa educação possa se segmentar, não oferecendo igualdade de oportunidades. É uma política muito bacana, sabe? É muito legal, gostosa de estudar. Vamos ver, pode ser que caia. Se cair, bem, a gente vai ter um estudo muito rico, mas se não cair, essa seria a minha segunda aposta depois da Lei Brasileira de Inclusão, como agregado novo, né, ao nosso edital do concurso de Fortaleza. Bom, vou colocar aqui para vocês, minha gente, vou até apagar só aqui, para despoluir um pouco mais, e vou colocar aqui para vocês a questão relativa para vocês sentirem, né, como foi que essa questão dessa política inclusiva é como é hoje, né? Nós temos, minha gente, primeiro, surgindo, vou colocar em ordem cronológica, tá? Constituição Federal de 1988 já falou em educação inclusiva, só que ela falava em portadores de deficiência, né, que não é um termo mais utilizado, porque eu não posso dizer que uma pessoa porta, carrega uma deficiência. A pessoa tem uma deficiência, então é pessoa com deficiência. Depois, minha gente, em 1990, nós tivemos a Declaração Mundial de Educação para Todos. Já ouviram falar, né? Todos mesmo. Isso foi em 1990. Ainda em 1990, a nível, isso aqui foi a nível internacional. Aqui a nível nacional, nós tivemos o nosso querido ECA, 1990, que também contemplava alguma coisa referente à educação especial. Depois nós tivemos, a nível nacional, em 1996, a nossa LDB. Aí depois nós tivemos a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, em 2006. E aí, em 2008, veio a nossa política, que vai embasar o nosso estudo de hoje, Política de Educação Inclusiva, 2008. Está aí o link para vocês verem quando quiserem. E vamos aqui finalizando, mas não é a última, mas é a que tem mais realce, a nossa Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tá? Ficou meio assim cheinho, mas acho que dá para vocês entenderem. Vamos aqui, então, minha gente, a nossa questão número 6, nossos exercícios, né? Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida, como seria o nosso, a nossa opção, né? Oferecida, aí tem um espaço, para educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. O texto acima refere-se ao artigo 58, tira essa bolinha que eles colocaram na questão, mas não existe, da LDB, Lei de Diretriz e Base, tem entre os itens abaixo o trecho que completa corretamente. Gente, preferencialmente na rede regular de ensino, né? Como nós vimos há pouco, tá certo? Deixa eu ver aqui. A professora Socorro me perguntou se a convenção
sobre o direito à pessoa com deficiência. É a Convenção Internacional, deixa eu ver, professor, se eu me lembro aqui, qual é o nome completo dela, mas se você colocar, professora, ela é internacional, certo? Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência, deixa eu ver se eu me lembro aqui, convenção, é desse nome mesmo, Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela tem um âmbito internacional, professora Socorro, viu? Se você colocá-la desse jeito que eu estou falando, Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, você vai ver, é um instrumento internacional, no âmbito da Organização das Nações Unidas, que deu nascedouro a outros instrumentos, como, por exemplo, a Declaração de Salamanca, né? A Declaração de Salamanca foi um desses exemplos de instrumentos normativos, acordos, né, que nasceram a partir dessa convenção. Então, a LDB fala sobre isso aí, o nosso plano também, né, o nosso instrumento normativo, né, nossa política, é a letra B. Questão número 7. O atendimento educacional, hospitalar e o atendimento devem estar vinculados aos sistemas com uma unidade de trabalho pedagógico das secretarias de educação estaduais, municipais e do Distrito Federal, como também as direções clínicas dos sistemas e serviços de saúde que se localizam no Brasil. Gente, a letra D é o nosso gabarito, certo? Porque esse atendimento pedagógico domiciliar, né, pedagógico, vou colocar aqui, ó, pedagógico domiciliar, né, vinculado aos sistemas de educação, ou sistemas de ensino, mas o texto fala educação, né, esse texto aqui, educação, é aquilo que eu falei para aquele estudante que, infelizmente, por um problema de saúde, não está podendo frequentar a escola, né? Então, essa não frequência à escola, para não atrapalhá-lo, os sistemas de ensino têm que firmar esses instrumentos normativos para fazer com que o aluno tenha acesso aos ensinamentos, né, ao conteúdo escolar, mesmo ele estando hospitalizado ou estando em casa, em recuperação de algum tipo de moléstia, ok? Questão número 8. O acesso à educação e o direito à aprendizagem são garantias constitucionais universais, ou seja, abrangem todos os brasileiros indistintamente, sendo dever do Estado e da família. A diversidade de experiências e a capacidade dos estudantes é uma realidade que deve ser celebrada por meio de práticas educacionais inclusivas, levando em consideração todas as diferenças cognitivas e subjetivas de cada estudante. Com relação à prática educativa, na perspectiva da educação inclusiva, assinale a alternativa correta. A primeira, minha gente. O ponto de partida deve ser sempre a instituição de ensino. Não, gente, o ponto de partida deve ser a necessidade do aluno, né? Em um palavreado bem simples, né? Tanto é que se faz o PEI, o plano, né? Esse plano de educação inclusiva, visando justamente adequar o que aquele aluno é ao que ele precisa aprender e como ele vai fazer esse aprendizado. Ela deve ser preparada para receber o aluno do ensino especial de forma a adaptá-los ao projeto pedagógico dos outros estudantes. Se eu digo que eu vou pegar um aluno da educação especial e vou adaptar ao projeto dos outros estudantes, é como se eu dissesse assim, ó, tu tem que se adaptar a isso aqui é a forma, isso aqui é o modelo, então você vai ter que se adaptar. É isso? Então, está errado. Nesse sentido, verifica-se a universalidade da abrangência do projeto pedagógico escolar, que deve ser organizado conforme as diretrizes gerais da educação. Logicamente, o projeto pedagógico ele deve ser organizado de acordo com as diretrizes gerais, mas sempre estabelecendo essa singularidade que deve haver quando há um aluno da educação especial. Um aluno da educação especial, a própria lei contempla para ele uma possibilidade dele ter um projeto adequado, acoplado, né, ao projeto político-pedagógico, mas adequado às suas necessidades. Letra B. Na educação inclusiva, o ponto de partida deve ser sempre a singularidade, subjetividade de cada aluno, com foco em suas potencialidades.
Se, por um lado, a proposta curricular deve ser uma só para todos os estudantes, por outro, é imprescindível que as estratégias pedagógicas sejam diversificadas, com base nos interesses, nas habilidades, nas necessidades de cada um. Aí, até aí, tudo bem, né? Só assim se torna viável a participação efetiva com igualdade de oportunidades para o pleno desenvolvimento de todos os alunos com ou sem deficiência. Tá tudo tranquilo aqui. A gente viu diversas informações que são viáveis, né, e condizentes com o bom senso da educação especial. Letra C. Na educação inclusiva, espera-se que todos os alunos de um mesmo grupo realizem determinada atividade ou aprendam determinados conteúdos em um mesmo período. Gente, como, né? Se cada um tem a sua característica, cada um tem a sua peculiaridade, né? Correspondendo, assim, à lógica da homogeneização, que significa a igualdade entre os estudantes, o que, consequentemente, gera inclusão. Você acha que esse tipo de estratégia que gera inclusão? Pelo contrário, ela desinclui, né? Não sei nem se existe essa palavra, a desinclusão e não inclusão. A letra D. Na educação inclusiva, o projeto pedagógico deve ser elaborado de forma a privilegiar coletividades de alunos. Vamos olhar esse privilegiar já assim meio atravessado, né? A coletividade de alunos, a englobar todas as alternativas de desenvolvimento da turma e a permitir a integração dos alunos especiais, não sendo necessária a previsão de estratégias pedagógicas diversificadas para atender o aluno da educação especial. Errado, né? O projeto político, ele tem que ser o mesmo para todos, só que ele tem que ser adequado às condições do aluno da educação especial. Questão número 9. Em janeiro de 2008, a nova Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, do MEC, é publicada, passando a orientar os sistemas educacionais para a organização dos serviços e recursos da educação especial. De que forma se deu essa orientação? Vamos lá, né? Letra A. De forma complementar ao ensino regular, com oferta obrigatória e de responsabilidade da família e do Estado. Gente, será que é a família que tem que oferecer esse ensino regular na educação especial? O Estado, tudo bem, eu até sublinhei errado aqui, né? Porque o Estado seria o sistema, né? O sistema público. Mas a família não é a família que oferece a escola, não é isso? É o poder público que deve oferecer. A letra B. De forma complementar ao ensino regular, com oferta facultativa, não, e de responsabilidade do sistema de ensino. Opa! De forma complementar ao ensino regular e como oferta obrigatória e de responsabilidade dos sistemas de ensino, é o nosso gabarito. A letra D, de forma suplementar ao ensino exclusivo para o público-alvo da educação especial, como oferta obrigatória de responsabilidade dos sistemas de ensino. Gente, deixa eu dizer para vocês aqui essa questão de complementar e suplementar, certo? Vamos começar aqui pelo suplementar. O suplementar significa o quê? Significa que algo será adicionado, né? Algo será adicionado para reforçar uma estratégia. Vou já chegar, viu? Aonde eu quero chegar. Mas não é obrigatório. Vou escrever só essa aqui, o complementar não vou escrever não, tá? Gente, programas suplementares de material didático escolar, transporte, merenda, são programas que vão fazer com que a pessoa tenha um quê a mais na educação, certo? O certo seria que o nosso aluno não fosse para a escola só por conta da merenda. O certo seria que o nosso aluno não fosse para a escola
e ganhar esse livro lá, porque ele não tem condição de ter o seu livro. Então, os programas suplementares é algo que está adicionado para reforçar uma estratégia, mas ele não eu vou tirar a palavra obrigatória, ele não é indispensável. Agora, o que é uma estratégia? Uma estratégia complementar. A estratégia complementar, minha gente, é aquela que completa uma unidade inteira, tá? Vamos supor, você tá tá lá uma pizza que você cortou, tirou um pedaço, e para você torná-la inteira, você vai ter que dar aquele pedaço. Se você não colocar aquele pedaço de volta, ela não vai ter uma unidade. Então, essa aí é a diferença entre matéria complementar e suplementar. Questão número 10. A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza atendimento educacional especializado, disponibiliza os serviços e recursos próprios desse atendimento e orienta os alunos e seus professores quanto à sua utilização nas turmas comuns do ensino regular. Sendo assim, com base na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, classifique os itens abaixo como verdadeiro ou falso. Primeiro, o atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. Verdadeiro? Verdadeiro. Exemplo aqui, o nosso PEI. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Verdadeiro? Verdadeiro. É um complemento, né? Ela não substitui. O atendimento educacional especializado disponibiliza programas de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização, ajudas técnicas e tecnologias assistivas, entre outros. Perfeito. E por último aqui, minha gente, a inclusão escolar tem início nos anos iniciais do ensino fundamental. Opa, não, ela tem início na educação infantil, tá, pessoal? Infantil. Infantil e se desenvolve com as bases necessárias para a construção do conhecimento e seu desenvolvimento global. Tá? Essa tá falsa. Então, aqui é a letra C, né? Verdadeiro, verdadeiro e falso. Gente, senta que lá vem a história. Obrigada, professora Socorro. Toda vez que eu acabo a minha aula, sempre eu conto uma história. E essa história de hoje, desculpa aí, eu não sei o que aconteceu aqui com a minha voz, mas vamos lá. Eu vou contar para vocês, tá? O nome da história é O Vinho. Nos Alpes italianos existia um pequeno vilarejo que se dedicava ao cultivo de uvas para a produção de vinho. Uma vez por ano acontecia uma grande festa para comemorar o sucesso da colheita. A tradição exigia que, nessa festa, cada morador do vilarejo trouxesse uma garrafa do seu melhor vinho, o de maior sucesso, para colocar dentro de um grande barril que ficava na praça central. Um dos moradores pensou: por que deverei levar uma garrafa de meu melhor vinho? Levarei água, pois, no meio de tanto vinho, o meu não fará falta. Assim ele pensou, e assim ele fez. Conforme o costume, em determinado momento, todos se reuniram na praça, cada um com uma caneca para provar aquele vinho, cuja fama se estendia muito além das fronteiras do país. Contudo, ao abrir a torneira, um absoluto silêncio tomou conta da multidão. Do barril saiu água, somente água. A ausência da minha parte não fará falta. Foi o pensamento de cada um dos produtores. Muitas vezes somos conduzidos a pensar, abre aspas, tantas pessoas existem nesse mundo, se eu não fizer a minha parte, o meu trabalho, isso não terá importância. Mas será? Gente, eu aproveito essa mensagem para na semana que nós tivemos aí, o Dia do Professor, que eu possa homenagear vocês, os professores, que com certeza jamais agiriam como esse homem aí, como esses homens que colocaram, em vez do seu melhor vinho, uma garrafa d'água.
Na realidade, eu sei que os professores, diariamente, para os seus alunos, dão o melhor vinho da sua safra. Então, eu gostaria de parabenizar vocês, que vocês possam continuar acreditando na educação, acreditando que vocês podem fazer a diferença na vida das pessoas e acreditando que sim, o trabalho de vocês vai fazer diferença na sociedade. Chega de dar ouvidos a pessoas que dizem assim: a educação está falida. Essa pessoa está falida, a educação não. Então, que vocês possam estar conosco no próximo domingo, se Deus quiser, já matriculados, né, na nossa aula, na nossa turma. Muito obrigada, professora Conceição, muito obrigada, professora Socorro, professora Larissa, muito obrigada por tudo, fiquem bem, fiquem com Deus, e desculpem aí, não foi uma questão minha, foi uma questão tecnológica, a nossa ausência de imagem, mas nossa aula aconteceu, e isso é o que importa. Um grande abraço, fiquem bem, fiquem com Deus, e até mais.